episódio de hoje, Inteligência Artificial é o presente. Como vender mais e crescer em 2026. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a 2026. Este é o podcast da Ex Machina e eu tenho a satisfação de conversar hoje com Daniel Valadares e com Luca Carvalho, a quem a gente desde logo agradece a disponibilidade, a presença para estar aqui conosco. Eu sou o Gustavo Fechos, a gente já vem aí, né, Daniel, desde, podemos dizer, o ano passado, trabalhando aqui nessa frente de comunicação com a nossa seleta audiência, a quem a gente também renova os agradecimentos pelo empréstimo dos ouvidos. Eu acho, Daniel, que hoje um bom programa seria, na abertura deste 2026, fique registrado nos autos, né, Luca, que nós estamos hoje abrindo os trabalhos, basicamente no primeiro dia útil do ano, muito embora isso aqui seja uma garrafa jogada ao mar, né? Tipo assim, as pessoas haverão de ouvir em algum momento, mas a gente imagina que também mais por aí no início do ano. Então vale a pena a gente compartilhar com a nossa audiência um certo contexto dos nossos trabalhos, o que a gente pode esperar para este ano, que sem dúvida é um ano para o qual a gente projeta um amadurecimento bastante importante de produtos e processos aqui na Ex Machina, depois de muito trabalho já constituído ao longo de uma temporada de trabalho que nos trouxe até aqui de forma muito interessante. Então, Daniel, com a sua licença, eu vou passar a palavra primeiro ao Luca, para que ele dê as boas-vindas aqui a quem nos acompanha e compartilhe conosco de suas projeções futurísticas e presentísticas também, se a gente puder inovar no vernáculo. Então, Luca, é com você. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gustavo. Além de falar com as pessoas, né, hoje a gente fala com os modelos de linguagem que serão treinados em cima desses dados. Então, além da garrafa lançada ao oceano, aí, eventualmente alguém vai ouvir esse episódio em 2032 e olá você, tudo bem? Eu tenho certeza que isso aqui também vai ser processado por algum modelo de linguagem que vai aprender um pouquinho a respeito da Ex Machina, do programa de partners e também, enfim, do mercado de inteligência artificial como um todo, agora dos autos de 2026. Nesse então, longínquo 2026, não é verdade? Esse longínquo 2026, exatamente. Olha, você pode perceber como é que a gente está até mais opaco, assim, aquela cara de televisão antiga, né? É isso, exatamente, porque a gente está no passado. Mas é divertido pensar, a gente estreou ano passado, eu faço reuniões constantes, na verdade diárias, né, com o time de TI das empresas aqui do grupo, e a gente estreou ano passado dizendo que, olha, fiquem espertos porque ao final desse ano vocês não vão estar escrevendo mais nenhuma linha de código. E eu fui assim, pessoal, foi zoado, essa é a verdade. Você está louco, você está viajando na maionese. Eu falei, não, vocês que não entendem a natureza do exponencial. Dobra a cada ano, dobra a cada 2 anos, e essa dobra leva a gente à lua muito rápido. Bem, estreamos hoje, né? Hoje foi a primeira reunião do ano do time de TI, com uma nova ferramenta que hoje é basicamente um programador pleno que faz tudo que um ser humano faz e muito mais. E o que eu falo aqui, a primeira previsão, na verdade nem a previsão, é avisando para você que está aí trabalhando, é que o tipo de programação é meio que o canário na mina de carvão, porque programadores usam IA primeiro para poder automatizar o próprio trabalho. E o resto dos trabalhos vem a reboque depois. Então o resto da economia vem depois. Então, se 2025 foi o ano dos agentes, 2026 é o ano que esses agentes realmente vão movimentar muito o mercado de trabalho e vão deslocar a gente. E, na verdade, quem usa isso, quem já colocou isso na sua rotina, vira um super-homem. Se multiplica, faz muito mais rápido, com muito mais qualidade. Então,
Gente, chegou as promessas, aquele negócio, né? Não, daqui 5 anos vai ser de tal jeito. E 5 anos chega, eventualmente 5 anos chega. E chegou a hora de IAs fazerem trabalhos muito complexos. E aí, funcionários digitais ocupam vários espaços nas empresas, aqui na Ex-Machina, na sua empresa, no seu dia a dia, cada vez mais. Se você não souber fazer sozinho, pede ajuda pra gente, que a gente consegue te ajudar. Tá, Luca, é legal você colocar essa dimensão histórica mesmo, e doméstica, de certo modo, né? Ao contar que a gente mesmo, aqui internamente, já tinha, de alguma forma, antevisto precisamente o momento em que estamos, do ponto de vista da nossa TI. Mas isso, a quem nos ouve, eventualmente pode parecer um pouco intangível, né? Ou pode parecer que se trata de um tipo de aplicação, Daniel, que se estenderia a corporações, digamos assim, mais afeitas à tecnologia propriamente, ou a grandes corporações, ou que o seu próprio negócio talvez não dissesse respeito a esse tipo de atualização. Então, Lucas, se você tiver aí ainda em condições de nos responder mais essa questão antes de eu passar aqui a palavra ao Daniel, queria escutá-lo, sabe, assim, um pouco sobre isso, assim, dessa dimensão democratizante da inteligência artificial para qualquer tipo de negócio, para as aplicações das mais simples às mais complexas, como que existe um bonde da história em cima do qual a gente precisa estar, né? Basicamente é isso. Gustavo, eu posso dizer que eu não era programador e hoje eu sou. Isso é uma forma de dizer. Eu posso dizer que eu não era analista financeiro e hoje eu sou. Porque o Claude, ou inteligências artificiais, você pode usar o Gemini, você pode usar o ChatGPT, enfim, eu gosto muito, eu uso todos eles, recomendo você que é entusiasta, experimentar um pouco de tudo, não tem jeito de ficar num só, cada dia um está melhor, tem que estar fluente em todas as possibilidades, mas se ele é super poderoso ali na CLI, né, na interface ali de programação, no terminal para um programador, ele também mora dentro do seu navegador. Então hoje eu acabei de me mudar, me mudei para a Europa aqui eu gosto muito de água com gás. Eu tinha uma máquina de água com gás no Brasil. Eu queria fazer a conta de vale a pena a máquina de água com gás aqui também ou não. Eu tinha que parar meu dia de trabalho para poder fazer essa conta. O que eu fiz? Eu abri uma aba do Claude aqui dentro do meu navegador e falei, pesquisa nos supermercados o preço da água com gás, pesquisa, por favor, onde que eu posso fazer o refil da água do cilindro de CO2 e faz uma análise, por favor, de quanto que eu gastaria em cada um desses cenários. Enquanto eu trabalhava, ele fez tudo, entregou tabelas com cenários, eu falei, beleza, ok, e aí descobri determinada lógica, eu achei que só vendia material de jardinagem, lá que eu vou fazer a troca do cilindro de água com gás. Ele encontrou essa informação toda para mim. Ele manipula o seu navegador e navega como se fosse um ser humano. Eu também administro empresa e trabalho com essa parte financeira há mais de uma década. Mas nunca fui o cara do Excel, nunca fui esse cara. Tem pessoas que são incríveis no Excel, tem gente que faz rodar Doom no Excel, o Excel é o universo inteiro, o Bill Gates ainda fala que o Excel é a coisa mais legal que ele fez, e eu concordo. A produtividade que ele entregou para o mundo ao inventar o Excel é difícil de descrever. Bem, o Excel tem um tanto de fórmula. E não só um tanto de fórmula, tem a sacanagem de você apertar o Shift, o Ctrl para poder clicar numa célula ali e levar para outra aba, aí você apertou errado, você, putz, grilo, perdi tudo. Aí você tem que voltar. Agora você pode conversar com a inteligência artificial e ela faz as fórmulas para você e ela te ajuda a fazer as análises muito melhor do que jogar no ChatGPT para ele poder fazer a análise, porque aí ele tem que processar aquele tanto de número. Pensa que ele está processando tipo, um tanto de token, então depois ele tem que cuspir aquele tanto de token, ele se confunde ali, um era 9 vira 8, e aí, zoou sua análise, né? Não era para ser assim. Agora não, ele consegue trabalhar com o seu número, com o seu dado, e a única coisa que ele vai fazer é criar as fórmulas e linkar uma coisa na outra. Então vai muito para além da programação.
E esses são os exemplos que eu consigo dar aqui de bate-pronto, porque são os exemplos que eu estou usando hoje, mas os exemplos eles são infinitos, porque tudo que você fizer, todo o seu trabalho, tudo que você toca no seu dia a dia de trabalho pode ser melhorado, pode ser acelerado, pode ser otimizado com inteligência artificial. E isso eu estou falando de ferramentas para você usar. E ainda existe outro nível, que é programar ou setar uma ferramenta dessas para fazer trabalho autônomo, que é o que a Ex Machina faz, para ela mesma e para outras empresas. Então, hoje nós temos, de fato, como eu estava dizendo, um programador que ele mora dentro do nosso sistema e ele administra a nossa AWS toda pela gente. Então, tudo que a gente precisa dentro do servidor da AWS, lá na Amazon, ele faz pela gente. Então, eu não preciso entrar lá e... Não, peço para ele, aumenta o patamar de determinada coisa, por favor, e ele... E tá pronto. Então, gente, é um novo mundo. Não tem jeito de brigar com isso, não tem jeito de... É inevitável, e não é para amanhã, é para ontem. Então corre, porque o risco da obsolescência, de você ficar obsoleto, da sua empresa ficar obsoleta, é muito grande, na verdade é iminente. Sim. Lucas, sem querer ser catastrofista, assim, na verdade, o que a gente está falando é ao contrário, na verdade, é de como a gente pode potencializar os nossos processos e os nossos resultados com a incorporação de tecnologia. E, Daniel, queria agora te convidar aqui para tangibilizar ainda mais este exemplo, né? E a gente saindo de um exemplo de programação sofisticada e de análise da viabilidade de água com gás em Luxemburgo e seus refis, né? Para a Ex Machina e seus produtos. Conta para a gente, por favor, como que nós temos trabalhado nessa dimensão dos funcionários digitais, né? Imaginemos que alguém que nos ouça jamais tenha ouvido falar a respeito dos nossos FDs. Como que você os apresentaria, por favor? Maravilha, cara, eu apresentaria como o melhor funcionário que você pode ter para fazer o seu atendimento e vendas no ano de 2026. Obrigado, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Essa é uma boa síntese. Maravilhoso. É isso mesmo. É aquele funcionário que, não sei se ainda hoje existe, mas antigamente no McDonald's você ia lá e tinha uma placa do funcionário do mês, né? Então, com certeza, o FD vai ser o funcionário que você vai querer colocar nessa placa aí do funcionário do mês, todo mês, até o fim dos tempos, porque, de fato, ele tem um poder incrível. Mas, acho que até tangibilizando, né, o que um pouco mais do que o Luca trouxe, eu acho que a gente está num momento que a gente cada vez mais se aproxima de ter uma interação com tudo através de um chat, né, a distância de um chat. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando nesse sentido, e eu vi até alguns especialistas falando que num futuro não tão distante o nosso celular vai ser um chat, na verdade, que a gente vai ter ali como uma interface para conversar com uma inteligência artificial que vai fazer todo o resto, né? E aí um ponto que eu acho interessante da gente ressaltar talvez quem está nos ouvindo, familiarizado ou não com a inteligência artificial, eu percebo que tem muitas pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de entender como a IA de fato trabalha, né? E às vezes até vem com um discurso de falar, putz, mas um funcionário digital talvez vai robotizar o meu negócio, né? E é muito pelo contrário, a ideia é justamente fazer com que o atendimento ele não seja robotizado e que ele não dependa de um ser humano 100% do tempo, né? Não quer dizer que ele precisa ser feito só com inteligência artificial, né? Assim como também ele não precisa ser feito só com um humano. Então, um convite que eu faço, pessoal, assim como o Luca trouxe, né, falar, tem todas as IAs e etc., tenha pelo menos uma e faça perguntas elementares, né, porque, por exemplo, às vezes a pessoa acha que a IA ela vai ser usada só para algo extremamente complexo, mas não, hoje eu uso a IA muito mais como se ela fosse um Google, né, então perguntas que eu faria no Google, por exemplo, quero buscar um microfone novo, quero alguma coisa, então eu vou lá na IA e falo, ó, quero buscar tal coisa, o que você me sugere, né? O que eu devo analisar, né? Do ponto de vista custo-benefício, o que eu devo olhar? Então,
a gente consegue ter análises muito mais complexas e completas num curto período de tempo, desde a coisa mais elementar. Até tem um exemplo engraçado aqui, nós estamos, né, no início do ano, acabamos de passar pelas festividades, Natal e Ano Novo, e a minha sogra, ela tem uma série de restrições alimentares ali, mas por conta do Natal e do Ano Novo, a gente queria ter uma ceia legal com coisas que ela pudesse comer, né? Então, a gente pegou o ChatGPT e falou, olha, a gente precisa de uma salada que não tenha XYZ elementos, né, que não contenha Que glúten, perigo, não contenha... hein, Daniel? Pois Olha, é, se a gente não tivesse ao vivo e online aqui, poxa vida, eu poderia pensar outras coisas, mas vamos lá. exato. Não, mas fizemos ali. Deu tudo Lucas, certo, a gente pode ligar para deu ela. deu tudo certo, é uma história de sucesso. Mas é isso. O que significa sucesso nesse contexto? Seguimos todos vivos e comeram o peru de Natal de 2026 também. Muito bem. Mas... Por pouco a gente não estaria, enfim, né, contando outra história aqui, mas vamos em frente. É verdade. Mas é isso, acho que um dos pontos, né, de ter um tato com a inteligência artificial é justamente a gente começar a implementar a IA no nosso dia a dia de formas mais abrangentes, né, para então a gente conseguir entender o poder que ela tem também segmentado ali dentro de uma equipe comercial, de uma equipe de atendimento, marketing, enfim, financeiro, que nem o Luca trouxe aqui o exemplo também. Então, acho que esse é um ponto relevante e importante da gente trabalhar, né, sobretudo para entender mais o contexto do FD. E tem um poder incrível, como eu disse, né, não só no atendimento, mas também em realizar tarefas como um funcionário faria, né? Por isso que nós chamamos ele de funcionário digital, inclusive, porque pensa num fluxo de atendimento convencional aí, né, Luca e Gustavo. O cliente vai ver um anúncio, muito provavelmente, ele vai clicar no botão desse anúncio, vai ser direcionado ali por um WhatsApp, né? Se a gente fosse olhar do ponto de vista de um humano fazendo esse atendimento, o que ele faria, né? Então, ele iria ali ler aquele WhatsApp, responder, possivelmente copiar e colar aquele número de WhatsApp num CRM, depois perguntar o nome, pegar aquele nome também, copiar e colar lá dentro de um CRM, até chegar no momento de gerar um link de vendas ou de gerar um pedido, uma proposta, uma reunião, né, seja qual for o tipo de conversão que você busca ali dentro desse processo. Então, o funcionário digital, ele vai fazer tudo isso. Ele vai recepcionar esse lead, vai conversar com o lead, vai coletar as informações que são importantes para o seu negócio, então, nome, empresa, cargo, né, o que mais for importante ali nesse formulário, de uma forma muito humanizada, de fato, né? Então, a pessoa poderia mandar em um só áudio todas as respostas, né? Então, não fica assim, agora me mande o seu primeiro nome, agora me mande o seu sobrenome, depois qual é o seu e-mail. Não, a pessoa poderia falar, ó, meu nome é Daniel e eu sou aqui da empresa tal, estou com uma dúvida assim, 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 quero saber sobre tal produto. Pronto. Com esse áudio, ele já pegou todas as informações que ele precisava, já incluiu no CRM e já vai entregar uma resposta com qualidade para aquele cliente. Então, em linhas gerais, é isso que nós estamos falando quando a gente fala de ter um funcionário digital ali operando, né? E, quiçá, com novas funcionalidades num futuro muito breve. Eu não comentei a respeito dos funcionários digitais de venda e suporte, porque você pediu uma previsão do futuro e do presente, e não do passado, dos últimos 2 anos, que a gente opera aos milhões, né? A gente tem centenas, acho que beirando milhares de FDs, ou milhar de FDs, rodando no Brasil inteiro, fazendo milhares de atendimentos nesse exato momento. Eu abro aqui a dashboard da empresa e eu vejo nesse exato momento milhares de atendimentos sendo feitos com uma qualidade ímpar. Então, esse não é o futuro, esse é o passado. Esse é o passado. Na verdade, se você não contratou a Exmac no ano passado, você está muito atrasado. Está em tempo de mudar, está em tempo de correr atrás. Porque, existe essa inércia da sociedade ainda, ou sempre vai existir, né? As pessoas levam tempo para adotar a tecnologia, faz parte, natural.
mas o seu concorrente já almoçou com a gente, viu? Eu posso te dizer isso. Atenção, produção, esse corte do Luca, né? Vamos aproveitá-lo. É isso. E tem só pegando carona aqui, tem uma frase que eu achei interessante, que eu vi esses dias, honestamente não lembro quem foi que falou, porque eu vejo muita coisa, mas eu achei interessante. E talvez até meio clichê. Mas o ponto os colaboradores, né, eles não vão ser substituídos por IA. Eles vão ser substituídos por um colaborador que sabe usar muito bem a IA, né? E assim também vai acontecer com os negócios no modo geral, né? As empresas, elas não vão deixar de existir por conta da inteligência artificial, mas com certeza empresas que não usam inteligência artificial vão deixar um espaço de mercado para as empresas que usam e aí o que vai fazer o crescimento é quem sabe usar melhor, né? Então, quanto melhor você usar e quanto mais automatizado tiver o teu processo, mais otimizado, né, tiver o teu processo, mais você vai crescer o seu negócio, com certeza, no curto, médio e longo prazo. Legal. Daniel e Luca, eu queria agora só convidar o ouvinte a conhecer, se já não conhece, o nosso programa do Ex Machina Partner, né? Até aqui a gente também veio trabalhando muito nessa direção, né, Daniel? E eu entendo que nós tenhamos aí pela frente um ano também de muitas oportunidades. Este tema nunca esteve tão quente do ponto de vista midiático mesmo, em primeiro lugar, e não menos importante do que isso, uma janela de oportunidade histórica para representação de soluções de inteligência artificial, que a Ex Machina também, por meio deste programa, veio, enfim, se propondo a ser este braço de tecnologia e vendas. Então, fica o convite, Daniel, por favor, para que você apresente em breves palavras este programa, tanto a quem eventualmente já passou por ele de forma mais breve, quanto por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Eu acho que a gente tem uma capacitação que vai do começo ao fim, né? Deixando ao próprio partner a tarefa importante, mas tão somente ela, de vender. Fala aí. Exato. Cara, quando começou, né, o movimento da inteligência artificial e que vem numa crescente exponencial, como o Luca também trouxe aí mais no início, você tem duas opções, né? Ou você investe muitos anos da sua vida. Estava vendo esse final de semana, o primeiro paper falando de inteligência artificial, se não me engano, é de 59 ou 69, mas independente faz bastante tempo já, né? Inclusive... então, assim, é um tema que ele, apesar de sair à luz agora, é um tema que já vem sendo estudado há muitos anos, né? Então, assim, ou você estuda aí alguns anos para chegar perto, né, desse pessoal que já está aí há alguns anos trabalhando e desenvolvendo isso no mercado, né, visto aí o Watson da IBM, que já tem também alguns anos, ou você tem a oportunidade de se juntar a uma empresa que já está há alguns anos no mercado, que já está fazendo IA com bastante qualidade e com uma infraestrutura incrível, né, de suporte, de manter tudo funcionando, porque IA não é só você ir lá e colocar um prompt e ligar na tomada, né? Para que essa tomada fique ligada, tem uma série de infraestrutura que muitos não te falam, mas que ela existe e é um pré-requisito para que tudo isso rode bem orquestrado. Que nem o Luca falou, a gente tem ali hoje um desenvolvedor full-time de IA, e não só esse, né, mas tem também a nossa equipe de desenvolvedores ali o tempo todo trabalhando para que essa estrutura esteja funcionando, operante, de pé. Então, com certeza, é muito melhor para que você consiga surfar essa onda em tempo, né, enquanto a onda é uma onda interessante, daqui a pouco vai ficar no mercado de fato quem já está estabelecido, tal como a Ex Machina, por exemplo. Então, o nosso convite aqui é que você já faça parte deste movimento desde já, do teu nicho, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que é especialista ali no setor de imóveis, então
trabalhe o setor de imóveis, levando inteligência artificial para o setor de imóveis, com o apoio e o know-how da Ex Machina por trás ali como guarnição de tudo aquilo que você vai fazer. Então, esse é o convite para se tornar parceiro da Ex Machina, e os links, né, para tudo isso vão estar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa ali clicar e visitar a nossa página, se cadastrar, e entender como tudo isso acontece, né, e até é interessante que além de todo o processo de parceria, né, que eu já passei por alguns, em vários outros lugares, em nichos diferentes, e a Ex Machina, ela entrega não só um playbook de vendas ali, que vai ser o teu material, não, a gente está junto ali o tempo todo, trocando experiência, trazendo o que tem de novidade no mercado, quando lança algo novo também no cenário de inteligência artificial, no momento seguinte, já está implementado nas nossas soluções, no nosso dia a dia, então é sobre isso, né? Então, já aproveita, o link vai estar por aqui, em algum lugar na descrição desse vídeo, clique, se inscreva e venha fazer parte do Ex Machina Partner. Tá na descrição, que fica logo abaixo do botão de like, só dá uma olhada. Inclusive, só aparece depois que aperta o like, a gente tem... Mas, gente, é bem para além de... Bem, o Daniel falou do primeiro paper, o conceito de Turing Complete, né, é de 36, né, de Alan Turing. Então a gente está falando de uma década, de 100 anos, né, muita coisa construída por muita gente inteligente, e a tecnologia hoje que se aplica, os grandes modelos de linguagem, são uma descoberta quase da humanidade que demanda teste, demanda dado e expertise para você entender onde isso se aplica bem. Então a humanidade está descobrindo isso e ou você tem um time especialista que fica por conta disso o tempo todo testando, validando, entendendo como se aplica o seu negócio, ou você se junta a quem já faz. A Ex Machina nasceu de um grupo de empresas que já tem mais de uma década e, enfim, aplicou isso com tanto sucesso nos próprios negócios que decidiu que, olha, isso foi um Deus Ex Machina para o nosso negócio. Isso daí foi uma sacada de mágica, né, que mudou tudo. Que podemos fazer por outras empresas? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, nem tempo, nem expertise para poder fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Conte conosco, conte com o nosso trabalho, com a nossa expertise, com o nosso laboratório. A gente está aqui para soluções de venda, obviamente, venda, suporte. Essas estão muito maduras, tudo que você precisar no WhatsApp é muito fácil de aplicar e muito além. E muito além, óbvio, né? Soluções mais complexas demandam mais trabalho, é natural, mas o que você sonhar que dá para fazer com IA, a gente consegue executar. Legal. Daniel, muito obrigado aí mais uma vez e feliz ano novo. Luca, obrigado inclusive pela diferença de fuso horário aí, já está mais tarde aí para você. Agradecemos também sua ilustre participação aqui conosco e a você que nos acompanhou até aqui, nosso renovado agradecimento e nosso pedido para que você também compartilhe este conteúdo com quem eventualmente possa se interessar por ele. Muito obrigado e até a próxima.